Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver Software Starter para motor DC. Hoje eu vou mostrar um circuito muito simples e muito útil. O circuito de um Software Starter para motor de corrente contínua. Para mostrar o seu funcionamento eu usei um simulador, mas esse é um circuito que não tem mistério. Você pode montar facilmente para a sua aplicação, seja em robótica ou automação. Ninguém quer que seu motor arranque os pinotes por aí, não é mesmo? Vamos ver como montar o Software Starter. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Não podia ser mais simples. O componente-chave é o MOSFET RF540, um MOSFET super popular. E no gate tem um simples circuito RC, composto pelo capacitor C1 e a resistência R1. O diodo Zener em paralelo com a resistência R1 é um diodo de 10 volts, meio watt, e tem uma função muito interessante. Todas as resistências são de 1/4 de watt. A tensão de alimentação nesse exemplo é de 12 volts. Tensão típica para a robótica. O componente que define a tensão é o motor. Você pode usar outras tensões para alimentação, mas não pode ultrapassar a tensão de 20 volts. Tensão máxima para a polarização do gate do MOSFET. Acima dessa tensão, o MOSFET queima. A tensão dos capacitores deverá ser escolhida para 40 volts ou mais. Para mais, sempre pode. Esse circuito vai evitar o pico de corrente na partida do motor de corrente contínua. A corrente vai ser liberada gradualmente. Na figura, a corrente de partida apresenta um pico de 6 A, enquanto a corrente nominal é de 2 A. Controlar a corrente de partida de um motor, seja de corrente contínua ou alternada, é importante para deixar o circuito mais eficiente e evitar sobrecorrentes na instalação. O funcionamento não tem maiores segredos. Ao fechar a chave, o circuito RC do gate do MOSFET começa a carregar o capacitor. Esse circuito RC é muito usado na eletrônica e funciona como uma espécie de temporizador. Aqui, o tempo de partida do motor vai ser controlado por esse circuito RC. Como a carga do capacitor é exponencial, a tensão de gate vai subir de forma exponencial também, rápido no início e mais lento no final do tempo de carga. E o tempo de carga total do capacitor é função do valor do capacitor e do valor da resistência em série R1. Esse tempo pode ser avaliado usando a conhecida equação do tempo de carga de um circuito RC. Esse tempo é igual a 5 vezes a constante de tempo, que é igual ao produto do valor do capacitor e o valor da resistência série. Já a condução do MOSFET se dá de forma inversa. Veja as características de transferência, tensão de gate e corrente de dreno no MOSFET. Até a tensão de gate de 4 volts, praticamente não existe corrente de dreno. A partir da tensão ao redor de 4 volts para cima, a corrente de dreno começa a ser liberada, mas de uma forma inversa da exponencial do capacitor. Inicia lentamente. Após os 5 volts da tensão de gate source, a corrente de dreno sobe rapidamente, quase de forma linear, até a máxima corrente, que nesse motor é de 2 A. O interessante desse circuito é que a forma como o capacitor carrega e a curva de transferência são complementares. Enquanto uma varia rapidamente no início, a outra só vai variar rapidamente no final. E aí acontece algo incrível. As duas curvas se compensam, e o resultado dessa interação vai gerar a tensão de polarização do gate. E o resultado é fantástico. As duas somas geram uma corrente de dreno praticamente linear, e a velocidade do motor vai variar linearmente. O resultado é uma partida muito suave do motor. Se fosse usado um transistor de junção, o efeito não seria tão notável. E esse é um resultado pouco intuitivo. Se a gente não analisa com cuidado, ficaria difícil prever. A curva em verde na figura mostra a variação da velocidade do motor, que é proporcional à variação da corrente de dreno. Agora que a gente já viu como a velocidade do motor é controlada pelo MOSFET, a gente viu que a velocidade é função da tensão gate source, vamos ver com mais detalhes como é feita a carga e descarga do capacitor. Porque a tensão gate source é a tensão sobre o capacitor, mas por que a presença daquele Zener no circuito? Não bastava a resistência? O Zener em paralelo com a resistência do circuito RC conduz enquanto a tensão da fonte menos a tensão no capacitor for maior do que 10 volts, que é a tensão Zener desse diodo. Isso vai acontecer no início da carga do capacitor. Bem no momento de ligar o circuito, o capacitor está descarregado. A tensão no capacitor é 0 volts. Então o Zener vai ser ligado e isso vai fazer o capacitor se carregar mais rápido no início.
Assim, uma corrente circula direto pelo Zener para o capacitor. Isso faz o capacitor receber uma carga rápida quando estiver carregando de 0 até 2 volts. Isso porque a fonte é de 12 volts e o Zener é de 10 volts. Então, se a tensão da fonte for alterada, a tensão do Zener deverá ser alterada também para um valor 2 volts abaixo da tensão de alimentação. A tensão de threshold do IRF 540 é ao redor de 3 volts. Então, enquanto a tensão do capacitor não alcançar 3 volts, o MOSFET não está conduzindo e o motor está parado. É uma espécie de tempo morto. Acima de 2 volts da carga do capacitor, a tensão sobre o Zener é menor do que 10 volts e ele corta e o capacitor passa a ser carregado pela resistência série. Agora a tensão gate source alcança o valor que começa a fazer o MOSFET conduzir e o motor começa a arrancar bem lentamente. O capacitor vai se carregando de forma exponencial e a corrente no motor vai subindo lentamente. E juntamente com a corrente, o motor vai acelerando, mas de forma linear. Lembra da compensação? Ela já começa a agir aqui. Observe que a curva de carga do capacitor é exponencial, mas a curva de velocidade do motor é uma reta. O tempo de carga vai ser definido pela resistência R1 e pelo capacitor C1. Quando a tensão no capacitor alcança 12 volts, a máxima tensão de carga no capacitor, o MOSFET estará conduzindo ao máximo. Ele se comporta como uma resistência de baixíssimo valor, praticamente um curto-circuito. Então o motor passa a girar na máxima velocidade, a velocidade nominal. Observe que a curva de variação da velocidade do motor é praticamente linear. O motor foi aumentando a velocidade aos poucos. Isso é, teve uma partida suave. Esse é o princípio do soft starter. Agora observe a engenhosidade desse circuito quando a chave é desligada. Para desligar esse tipo de circuito com MOSFET, é um processo que merece todo cuidado, pois, como todo mundo está careca de saber, entre o gate source do MOSFET equivale a um capacitor. Então esse capacitor tem que ser descarregado. Se não for descarregado, ao ligar da próxima vez o circuito, o motor já vai sair a 1000 por hora. E é nessa hora que a gente entende o porquê da resistência R2, que até agora estava ali quietinha. Quando a chave é desligada, a tensão no capacitor é positiva e igual a aproximadamente 12 volts, a tensão máxima da fonte. Então, entra em cena o diodo Zener e a resistência R2, e tudo começa pelo diodo Zener. Graças à presença da resistência R2, esse diodo passa a conduzir. Mas agora, como diodo, olha o sentido da corrente. Essa corrente irá descarregar o capacitor, passando direto pelo diodo Zener e a resistência R2. E o capacitor se descarrega rapidamente sobre a resistência de 1 kΩ. Fantástica essa aplicação do Zener. Essa aplicação simples do diodo Zener garante a total descarga do capacitor quando o circuito é desligado, garantindo que a próxima vez que o circuito for ligado, a tensão gate source vai estar bem abaixo da tensão de threshold do MOSFET, garantindo que o motor não vai sair girando. Mas quando o circuito for ligado novamente, o diodo Zener passa a funcionar como Zener e começa a carregar o capacitor rapidamente. Vai ficar assim enquanto a tensão no capacitor não alcançar 2 volts e o ciclo se repete. E ao desligar a chave, o diodo Zener funciona como diodo na descarga do capacitor. Viu? Ao analisar um circuito com Zener, determinar o caminho da corrente é muito importante. Isso porque às vezes ele trabalha como Zener, outras vezes como diodo comum. Veja o circuito simulado no Proteus. Você viu neste tutorial um circuito muito simples, mas instrutivo, mostrando como construir um soft starter para motor de corrente contínua. Claro que eu vou montar mais tarde esse circuito e mostrar os testes com motores de potência. Se alguém montar, por favor, deixar o resultado nos comentários e bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like.
e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!